aí massiva de todo mundo, foi muito bacana. O pessoal tem tido bastante aderência aqui aos nossos jantares. Agradecer as marcas que apoiaram o nosso jantar, agradecer aos nossos patrocinadores, o pessoal da Soft, o pessoal da Forbank, vamos aqui dar uma palavra também. E a gente vai começar agora um painel sobre o Open Bank. A gente trouxe alguns nomes aí, pessoal mais ou menos, para conversar com a gente e falar um pouco sobre o que eles enxergam desse panorama. Antes eu vou pedir, tá, um agradecimento realmente especial para o pessoal da Soft Design da Forbank. Eles vão dar uma palavrinha aqui de 2 minutos cada um para falar um pouquinho do produto deles, por que eles apoiaram o Jantar SL e como que eles podem auxiliar vocês aqui nesse nosso ecossistema interno. Vamos começar aqui com Osmar. Boa noite, pessoal. É um prazer para a Soft Design patrocinar o evento aqui da Silva Lopes. Grande parceria com o Lion. E, bom, eu vou ser super breve. A Soft Design é uma empresa de tecnologia, de desenvolvimento de sistemas de Porto Alegre, uma software house. E a gente está a caráter aqui, mostrando como design, agilidade e tecnologia, como a gente pode entregar valor, entregar bons produtos digitais para vocês. A gente tem o Ruben, a gente tem a Micaela e tem o Edu. Então, depois vocês batam um papo com a gente para a gente contar como é que a gente pode ajudar a sua startup ou sua empresa no processo de transformação digital. Beleza? Era isso. Pitch rápido. Salve de palmas aí, pessoal. Chamar agora o Machado, nosso parceiro da Forbank, que também vai apresentar um pouco essa marca. Salve de palmas, Machado. Boa noite. Desculpa a brincadeira, gente. Roberto Matos, Jefferson Borhausen, sou o Machado, nós somos sócios na Forbank. Trabalhamos em instituição financeira há 20 anos. Em 2015 fundamos a Forbank para atender instituições financeiras, em sua grande maioria cooperativas de crédito, de fim a fim, sistema de cadastro, empréstimo, conta corrente, internet bank, mobile bank, completo, fim a fim, RP. Em 2018, com as mudanças que ocorreram de movimentação e legislação, a gente cria spin-off, né, a Pagme. A Pagme é uma empresa, uma instituição de pagamento. Desenvolvemos a plataforma, agora em 2019 ela fica pronta. Já estamos atendendo a parte de varejo com a parte de instituição de pagamento, tanto white label, mas muito também com plataforma nessa linha. E inevitável, um prazer, lógico, mas inevitável trabalhar com a Silva Lopes. Então, isso foi já direto, esse encaminhamento desde o início do ano, e a gente está aproveitando muito isso, muito esse contato e esse networking que tem nos trazido. Então, muito obrigado por nos convidar e é um prazer estar aqui com vocês. Salve de palmas aí. E para terminar essa parte mais de político, né, quero agradecer o pessoal da Educator, que é um fundo de investimento que também é apoiador, o pessoal da CRP que está aqui presente também prestigiando o nosso evento. Pelo segundo jantar consecutivo, a CRP está aqui prestigiando o ecossistema do Silva Lopes, o pessoal da Canary também que nos ajudou bastante, a Endeavor, que é, quem não conhece a Endeavor, não sei nem o que está fazendo aqui, mas obrigado pela... Cadê o pessoal da Endeavor? Aí, valeu. O pessoal da AGS também, muito obrigado, da comunidade RS também que apoia. Não fossem vocês aí, a gente não ia conseguir fazer esse último jantar SL para fechar o ano com chave de ouro. E, como quem é mais experiente nos jantares sabe que eu falo um pouquinho, né, sobre alguns entregáveis que a gente fez ao longo do último trimestre. Dessa vez eu vou falar um pouco mais de um panorama geral do ano. Então, relembrando, né, Silva Lopes, nós somos um escritório de advocacia especializado no atendimento de empresas de base tecnológica, dentro das áreas de direito empresarial, propriedade intelectual e direito tributário. Hoje nós temos como meta, né, ser o principal escritório de advocacia para o mercado de tecnologia do Brasil, e 2019 foi um ano excelente para nós, porque a gente conseguiu fechar o ano com um portfólio de mais de 180 empresas, 100% de base tecnológica. Esse nosso portfólio está espalhado hoje em 10 estados do Brasil e em 7 países diferentes também. Então hoje a gente se posiciona não só como um escritório nacional, mas também como um escritório global.
E a gente tem como meta principal dentro do escritório o nosso foco em qualidade. Quem tem a oportunidade de trabalhar com a gente sabe o quanto a gente é obcecado por qualidade. E isso vem demonstrando ao longo dos últimos trimestres que a gente não vem somente crescendo como escritório, em faturamento e marca, mas também crescendo no nosso NPS. Então esse é um gráfico muito importante. E isso nos traz ao NPS de 2019, uma média de um NPS de 90, que é uma excelência. No final do jantar, o William vai colher aí com nossos clientes como que foi a interação deles nesse último trimestre para a gente fechar esse nosso NPS anual também. Só para vocês terem uma ideia de comparação, né, para quem não é envolvido com o NPS, que é um índice, um indicador de qualidade e também de fidelização dos nossos clientes. Aqui tem algumas marcas interessantes, quais são os NPS publicados por ela, então a gente tem muito orgulho do nosso NPS 90. A gente teve alguns entregáveis durante o ano de 2019. O principal entregável que a gente teve foi a nossa plataforma de gestão de demandas, que é uma plataforma que o usuário consegue ter acesso a todas as suas demandas, ele consegue adicionar as demandas pela nossa plataforma, ele consegue clicar nas demandas, ele consegue ter um descritivo do que tem em cada uma dessas demandas, ele consegue verificar todas as tarefas que a gente executou dentro dessa demanda, e em toda demanda ele vai ter acesso a uma timeline também. Tudo isso que a gente faz é justamente para a gente ter mais transparência com o nosso cliente. Acho que o mínimo que um escritório de advocacia pode ter é a transparência com o seu cliente. Um dos outros entregáveis também foi o próprio Jantar SL, que foi uma iniciativa começada no segundo trimestre desse ano. Então, né, os apoiadores e patrocinadores, algumas marcas que nos apoiaram nesse jantar. Alguns depoimentos também, a gente teve aqui a felicidade de, ao longo dessas 3 edições, a gente tem pessoas num ecossistema muito rico, networks envolvidos, negócios que foram feitos, e tudo isso é o nosso foco de trazer mais interação entre o nosso ecossistema. Que os nossos clientes façam negócio com outros clientes, que os nossos clientes invistam nos nossos clientes, que recebam investimentos dos nossos clientes. A gente fica muito feliz de falar que sim, isso tem acontecido bastante durante 2019. Em 2020 a gente vai ter mais Jantar SL também, pessoal. Então quem gostou, saiba que a gente conseguiu fechar uma parceria com o pessoal da Gramado Summit. Então o jantar VIP oficial da Gramado Summit de 2020 vai ser o Jantar SL. Então quem quiser participar do Jantar SL, que vai acontecer entre o dia 5 a 7 de agosto, compre seu ingresso para a Gramado Summit, vá a Gramado, vivencia esse jantar com a gente, que vai ter os principais painelistas e os principais convidados do Gramado Summit também vão participar do Jantar SL. E a gente já tem as datas para os próximos jantares para vocês anotarem aí nos calendários de vocês. Então a gente, como todo mundo sabe, a gente faz um jantar ao fim de cada um do trimestre, e esse ano vai ser diferente. Esse ano não, ano que vem vai ser diferente. A gente vai fazer um jantar itinerante, então a gente vai, aqui na Yucov é o primeiro local, e a gente vai rodar vários polos, hubs de inovação do país, e também vai ter Jantar SL em São Paulo também, para quem for de lá. A gente tem o foco, né, tudo isso é para fomentar o nosso ecossistema, e a gente tem uma grata give back, que a gente é muito forte, o ecossistema nos trouxe, nos deu tudo que a gente tem. Dentro do escritório, a gente realmente retorna para o ecossistema 10% do nosso faturamento. E esse ano, 10% do nosso faturamento foi investido em SW, em evento, em palestra, em apoiar a comunidade RS. Tudo isso a gente sabe que a gente tem que entregar de volta para o ecossistema. E, mais alguma coisa, que é, como sabe, a gente não conseguiu entregar no final desse ano a nossa plataforma de gestão de contratos, mas isso até o início do ano que vem vai estar à disposição de vocês, onde vocês vão conseguir fazer todo o gerenciamento dos contratos, verificar se estão assinados ou não, vão conseguir verificar os prazos contratuais, a renovação e também a assinatura eletrônica disso. O nosso objetivo é que nossos clientes vão conseguir solicitar contratos para nós, vão conseguir acompanhar os contratos que eles têm através da nossa plataforma e vão conseguir gerenciar a própria execução desses contratos. Muito obrigado realmente a todos os nossos clientes e parceiros por esse 2019, que foi incrível. Espero que 2020 seja muito melhor ainda. Muito obrigado, pessoal. E essa é a nossa frase, né? A gente sabe que a gente está quebrando o paradigma do que é advocacia. A gente não vende problema, a gente vende solução, a gente não vende processo, a gente vende gerenciamento de risco. Então eu vou chamar agora o pessoal, vou voltar aqui, vai ficar lá na frente.
vou convidar aqui, primeiramente, meu grande amigo Jorge Kruger, diretor de TI e Inovação do Banrisul. Por favor, uma salva de palmas. Chamar o Pedro da SafePag, meu grande amigo também. E por último, mas não menos importante, o Daniel da GameVest, pessoal. A gente está com 2 microfones, então acho que a gente consegue dividir aquele, fica com os 2 daí, e esse daqui fica comigo e com o Daniel do lado de cá. Então, pessoal, e o nosso tema hoje, né, se alguém ainda não saiba, a gente está falando sobre Open Bank, e talvez seja o momento mais oportuno a gente falar sobre Open Bank, porque a semana passada saiu a proposta de resolução na normativa do Banco Central de como vai ser a implementação do Open Bank. E a primeira pergunta que eu quero fazer, eu não quero falar muito, eu quero que eles falem, pessoal, na visão de vocês, nós temos aqui banco, nós temos 2 fintechs, fintech de pagamento, fintech de investimento. Na visão de vocês, o que é Open Bank? Gostaria de começar com... Vai lá, Jorge, acho que vale a pena. Pessoal, quem daqui ouviu falar de Open Bank e um negócio chamado PSD2? Bom, vamos lá. Então, na verdade, sexta-feira passada, o Banco Central publicou a consulta pública sobre o Open Banking. Open Banking, possivelmente, deve ser a grande revolução para 2020, 2021. Então, eu, na posição de diretor de um grande banco, o Banrisul é o 6º banco brasileiro, para quem não sabe. Então, nós estamos hoje disputando o mercado com os grandes bancos da concentração bancária brasileira e discutindo fortemente a introdução desse modelo de Open Banking. O conceito de Open Banking ele é muito simples, é simplesmente a questão dos dados. Os dados não são dos bancos, os dados são dos clientes. E quando o Open Banking ele introduz esse modelo de que os dados têm que ser abertos, têm que ser colocados à disposição, começa uma revolução, principalmente no sistema financeiro comum brasileiro, que é um sistema financeiro muito concentrado. Quando eu falei para vocês de PSD2, eu me referi a um modelo europeu, um modelo do Reino Unido, que foi a base, inclusive a base brasileira, é a base do Reino Unido, apesar de ter modelos de Open Banking em todo o mundo, Japão, Austrália, Singapura, México, Estados Unidos e assim por diante. Aqui na América Latina também alguns movimentos. Mas o que o Brasil adotou é o modelo do Reino Unido. E a base desse negócio surgiu com o negócio chamado PSD2, que é a segunda diretiva do serviço de pagamentos, que foi publicada em 31 de janeiro de 2018. Então, vocês veem a velocidade que o negócio gera na Europa e a velocidade que está no Brasil. Então, hoje o Banco Central está muito flexível a esse modelo de abertura de dados. Houve a publicação em abril desse ano da norma 83455, que orientou o Open Banking do Banco Central. E depois eu converso um monte de coisa, senão vou ficar eu falando o tempo todo aqui. Mas seguimos o curso da discussão do Open Banking. Boa noite a todos. Sou o Pedro da SafePag. Eu acho que para dar um pouquinho de contexto do que a gente faz no âmbito de fintechs, a gente é uma facilitadora de pagamentos internacionais. Todos aqui devem utilizar, se sabem ou não, o e-banks, para utilizar, acessar um Netflix, um Airbnb, um Spotify. E eles estão sozinhos lá no topo da montanha, a gente visa escalar a montanha junto com eles, né? Eu acho que a questão do Open Banking tem abordagens diferentes. No caso do banco, é o enquadramento dentro do Open Banking, entender como é que muda a dinâmica dos serviços que eles oferecem, como é que eles se posicionam, onde é que sai receita, onde é que entra receita nova. Para nós é um cenário maravilhoso, principalmente as fases 2 e 3, em que hoje a SafePag, diferentemente do eBanks, que trabalha muito com adquirência, com cartões, a gente se posiciona nos pagamentos alternativos, transferência bancária e boleto. Quando a gente fala de transferência bancária, a gente hoje trabalha com 5 principais bancos,
inclusive o sexto, o Banrisul também operamos com eles. Então nos deu uma perspectiva do que é abrir conta, explicar o nosso modelo de negócio para cada um dos bancos e integrar com cada um deles no que tange a transferências bancárias. Então a gente tem um cenário hoje, quando a gente fala de Open Bank, a gente fala de APIs, a gente fala de tecnologia, e a gente tem um cenário hoje em que o Itaú, disparado, tem a melhor API que funciona sem nenhum problema, a gente tem o Bradesco em seguida que funciona, e aí a gente começa a chegar nos outros, né, com o Banco do Brasil, que tem uma API para transferências bancárias, por exemplo, que funciona só em desktop, não funciona em mobile, e um Santander e uma Caixa que simplesmente não possui esse tipo de serviço. Já no Banrisul, a gente tem um Banricompras, um serviço semelhante, e a gente sofre bastante com isso. Então, toda a nossa tecnologia foi desenvolvida em 1 ano e meio de desenvolvimento de tecnologia para poder conciliar os pagamentos que entram apesar das APIs. E a gente entende que com o Open Banking a gente tem um banco central obrigando, de certa forma, os bancos a fornecer uma tecnologia que deve vir num padrão, e é uma das coisas que eu gostaria muito de ouvir do Banrisul hoje, né? Entender como é que vai ser esse padrão de APIs que ninguém sabe ainda ao certo como é que vai se materializar, para tangibilizar um serviço que hoje, quando a gente fala de pagamentos alternativos num cenário de Open Banking, a gente está falando de possibilitar uma pessoa que tem um limite reduzido num cartão de crédito poder pagar um Airbnb para as férias com uma transferência bancária, porque tem o dinheiro, mas não tem o limite no cartão, ou estourou o limite, ou está negativado. Então, estas APIs todas é o sonho para nós, porque automatiza o nosso negócio, o nosso diferencial está no mercado internacional. Então, quanto mais tecnologia a gente tiver no nosso cenário hoje, melhor para nós, inclusive para conciliação, por exemplo, que eu entendo que numa fase 3 a gente deveria poder, com a permissão do usuário, acessar o extrato bancário dele, as informações de operações financeiras dele, para entender se um pagamento entrou ou não. Então, quando a gente fala de prevenção de fraude, gestão de reclamações, que a gente tem várias, né? Os usuários, alguns legítimos, outros não, geram reclamações, nos permite otimizar esse processo e, portanto, ter mais eficiência e escalar o negócio. Boa noite a todos. Na minha visão, a gente, quando fala de Open Banking, se fala muito na questão da posição dos bancos, ou talvez das oportunidades que as fintechs têm nesse contexto, mas eu gosto sempre de começar sob outra ótica, de pensar sempre no usuário do centro disso tudo, né? O que isso vai beneficiar as pessoas. Eu acho que qualquer discussão que está se falando de regulação e tudo mais, e se pensar o que é bom para o usuário em primeiro lugar, eu acho que a gente está indo na direção certa. E eu hoje, né, tocando uma fintech, eu tento olhar sempre a questão realmente das oportunidades que estão surgindo para a gente nesse contexto, mas pensando sempre, né, não necessariamente no que é bom para o meu negócio, mas o que é bom para o cliente. E hoje tem uma série de aplicações do Open Banking que são as mais óbvias que a gente pensa, por exemplo, análise de crédito, né? De repente, um cliente tem conta há 20 anos no Banrisul, para o Banrisul é muito mais fácil avaliar se a pessoa é uma boa pagadora ou não, mas de repente, daí para o Itaú, eu vou fazer uma análise de crédito do Itaú, ele não tem meu histórico, como é que ele vai saber se sou um bom pagador ou não? O Open Banking, o Itaú pode ter acesso, ou uma fintech pode ter acesso a esse histórico de relacionamento desse cliente com a instituição financeira e já poder oferecer um produto muito melhor. Então, tem uma série de vantagens mais óbvias para os clientes, mas tem tantas outras que a gente não pode nem sequer imaginar ainda. É como o Jorge falou muito bem, é um movimento realmente de revolução. Nos próximos 2 anos a gente acredita que vão surgir aplicações que a gente nunca pensou antes, e esse é um grande desafio que se coloca muito nas fintechs, de se pensar o que pode se fazer diferente, mas na minha visão, talvez algumas das instituições que estão potencialmente muito bem preparadas para aproveitar esse movimento são os próprios bancos.
pela tecnologia que eles já têm, pela estrutura que eles já têm. Obviamente que eles vão ter que se reinventar, vão ter que saber aproveitar essas oportunidades. Muitos não vão saber aproveitar, outros podem sim, né, tirar desse movimento oportunidades de crescer. É desafiador, sem dúvida alguma, mas eu vejo os bancos, né, como talvez um dos grandes concorrentes nós como fintech nesse processo de inovação, principalmente quando a gente está falando de Open Banking. Mas o que eu quero deixar assim é que vamos pensar sempre no usuário. Acho que essa é a grande questão. Tem muita discussão rolando, mas quando a gente pensa o que vai trazer de benefício para as pessoas em geral, eu acho que aí a gente está indo na direção correta. Eu vou ser o cara que só vou, né, colocar a lenha aqui para continuar a discussão. E, bom, aqui a gente teve a visão bem multidisciplinar e multimercado do Open Banking. E muito que se fala em Open Banking é sobre a abertura de canais. O Open Banking vai permitir o canal para os bancos. Fintechs vão poder oferecer serviços de múltiplos bancos dentro de um canal único. O banco pode ser um provedor desses serviços. Eu gostaria de saber do lado de vocês, né, a visão de vocês, quais são as oportunidades, tanto para as fintechs quanto para os bancos, o que vocês enxergam? Talvez para as fintechs ter acesso a um portfólio de serviços muito mais robusto do que elas teriam uma capacidade inicial de oferecer. Talvez para os bancos ter um multicanal para a oferta dos seus serviços e não mais enxergar as fintechs como concorrentes, mas sim como canal de distribuição de serviços de vocês. O que vocês imaginam sobre isso, oportunidades que vocês enxergam? Muito bom, né? É óbvio que os bancos estão, o Daniel falou bem, em busca de também não perder seu espaço, seu mercado, né? O mundo vai mudar. Mas eu vejo o seguinte, eu acho que eu faço uma contextualização primeiro, para ter muito claro o entendimento do que ocorre no Brasil, no Open Banking, nesse momento. Quando fala, Pedro, em APIs, lembra que o Open Banking não está pronto ainda. Então, as APIs de Open Banking não estão ainda. Existe hoje são APIs de abertura de alguns serviços, mas não está ainda no modelo do Open Banking, que o modelo do Open Banking orienta para 2020, em 4 fases. Você falou da terceira e da quarta, que está interessada, a segunda e a terceira. A primeira fase é uma fase que deve ter 5 meses, e que é uma fase que deve abrir apenas na questão de custos e preços do serviço. Então, aí, eventualmente, as fintechs pode fazer alguma terceira parte para fazer um levantamento dos custos, ofertar aquele banco, aquele serviço que custa menos para o mercado. A segunda fase fala realmente dos dados cadastrais. Aí eu estou entrando no modelo das cadastrais. Essa segunda fase tem 8 meses de orientação do Banco Central. A terceira fase, ela cruza, sim, um negócio que também acontece na orientação do Banco Central, que chama o SPI, que é o Sistema de Pagamento Instantâneo, que está sendo trabalhado fortemente e deve estar cruzando com a terceira fase do Open Banking, que eu estou então fazendo o início dos meios de pagamento fora do cenário bancário. E por fim, essa tem 9 meses, e por fim, a quarta fase de 12 meses é aquilo que vai abrir de vez tudo. Então, abre investimentos, abre seguros, abre todo o serviço, tem a quarta fase. Então, também, só fazendo um alinhamento aqui no que foi dito, é claro que nós nos preocupamos em ofertar, em saber o que vão ofertar, como é que vão trabalhar no futuro, mas nesse momento, Pedro, nós estamos trabalhando no desenho do Open Banking. Então, hoje, nós estamos dentro de um grupo, dentro da FEBRABAN, desenhando esse modelo junto com o Banco Central e outras associações para que tenha realmente um alinhamento. Inclusive, quando saiu a norma, a 33455, um grupo da FEBRABAN estava envolvido nesse grupo, fomos a Londres fazer uma discussão forte para entender um modelo de Open Banking implantado no Reino Unido. E o modelo deles não foi aplicado 100% aqui, até porque lá tinha um modelo orientado, como falei, do PSD2, e o CMA, que é o Competition Marketing Authority, que é, na verdade, o CAD brasileiro, e cria, naquele momento, lá uma empresa, uma entidade chamada OBI, que é Open Banking Implementation Entity, uma empresa, um belo prédio no centro de Londres, com 300 funcionários e que faz a parte de governança desse processo.
A proposta do Brasil dessa convenção que foi aplicada e entregue ao Banco Central, que está se alinhando e que deve acontecer, ela contempla um conselho diretivo, um grupo gestor do programa e depois fóruns técnicos. 6 fóruns técnicos que fazem parte desse contexto. Um fórum técnico de segurança, um de dados, um de tecnologia, um comercial, governança e jurídico. Esses são os fóruns técnicos. E o grupo o conselho diretivo, ele é um grupo formado por 11 membros, deve ser formado por 11 membros, indicado pelas associações, uma associação, possivelmente deve ser a FEBRABAN e outras associações, então cada associação dessas, em seu nível, indica 5 membros, e o 11º membro do Banco Central. Já no grupo gestor do programa são 20 membros, e esse grupo é o grupo da governança, que faz todo o processo. Então, o modelo brasileiro ele tem um grau de complexidade, a aplicação como vai ser feita, porque tem que ter uma governança, esse modelo. A segunda parte disso aí, então eu pego qual é o trabalho que os bancos têm que fazer em cima desse movimento que está acontecendo, porque não são vários movimentos juntos que estão acontecendo. Então, é o pagamento instantâneo que está surgindo, eu tenho que preocupar com isso. É a abertura de APIs para esses serviços nessas 4 fases, e aí vou abastecer as fintechs e também os bancos, não só o fintech, banco contra banco, vou estar ofertando esse serviço também para o banco. Então, eu tenho que me qualificar, e aí a questão é assim, de quanto eu fidelizo o meu cliente pela qualificação do serviço que eu oferto. É óbvio que eu não posso deixar de não atender esse modelo junto ao ecossistema de fintechs, e sim me aliar a eles, mas fazer com que o meu cliente se fidelize a mim ainda nesse sentido. Eu não tenho dúvida que muitos bancos ganharão espaço, mas também muitos perderão. Isso vai acontecer ao longo de 2021, talvez 2022, com esse movimento do Open Banking. E, para não me estender muito, fazer mais uma contextualização para vocês, para não misturar. Apesar de se cruzarem, LGPD, tudo é data protection, tudo é questão de dados, tudo está na raiz do dado. Mas a LGPD é uma lei nacional, uma lei federal, que atinge o cidadão como um todo e atinge todos os segmentos. Se eu analisar o segmento financeiro, ele teoricamente é o segmento mais protegido por conta do estilo bancário, de normas do PCI, que é o Payment Card Industry, que sofre auditorias anuais por conta de questões de data protection, proteção de dados. E a LGPD, ele está correndo pelos outros segmentos. Então, se eu comparar, por exemplo, um segmento de turismo, vai num hotel, então sabe que bota os teus dados no servidor daquele hotel. Então, as preocupações são outras. Em algum momento, no futuro, sim, se cruzam a questão da LGPD com o Open Banking. Mas, nesse momento, quando se fala em dados, a preocupação do ser financeiro é com o Open Banking, menos que com a LGPD. Bom, assim, quanto a oportunidades, né? Eu acho que em cada uma dessas fases que a gente vai passar, tem diferentes oportunidades, né? O simples fato de ter o comportamento, ser compartilhado o histórico financeiro do cliente, de comportamento dele, já gera uma série de possibilidades e de inovação. Mas eu acredito que a grande virada acontece realmente quando a gente está pensando em... Vamos lá, pegar um exemplo, tá? De repente, porque hoje abrir uma conta em um banco, mesmo um banco digital, ainda é um processo muitas vezes muito chato e muito burocrático, né? E com o Open Banking, por ter os dados serem meus, eu já ter daqui a pouco uma conta num determinado banco, para mim abrir conta em outro banco, fica muito mais fácil, eu estou a alguns cliques muitas vezes de poder fazer essa migração. Isso a gente está falando de abertura de conta. Imagina quando a gente puder fazer transações do tipo assim, vamos dizer, eu vou comprar um carro de uma pessoa, esse carro custa 40 mil reais, eu tenho 15 mil numa conta, 25 mil noutra, eu posso fazer uma única transação para essa pessoa de diferentes contas de uma forma transparente. Então, como fica muito mais fácil a vida financeira da pessoa, não precisa fazer 2 TEDs ou juntar esse dinheiro num banco, numa única conta para fazer essa transferência.
Isso facilita demais a vida das pessoas. É assim, a gente, de alguma forma, imaginar assim, como é que era a nossa vida, vamos imaginar sem um Airbnb, sem um Uber, né? Como a vida mudou. Tem aplicações aí que a gente pensa, como eu comentei antes, no óbvio, mas tem coisas muito que ainda vão surgir no decorrer dessa jornada. No meu caso específico, que trabalho com investimentos, eu vejo assim, dificuldades que existem hoje, né? Muitos investidores têm parte do seu capital numa instituição financeira, parte em outra, e para fazer uma movimentação de uma proteção sempre um processo trabalhoso. Vamos imaginar uma situação com o Open Bank, onde daqui a pouco eu invisto um determinado fundo de investimento no meu banco, mas eu quero comprar determinadas ações numa outra corretora, e eu posso fazer isso porque é taxa zero, por exemplo, e eu posso fazer através de uma plataforma única, onde eu enxergo todo o meu portfólio de uma forma unificada. Isso é uma dificuldade que a gente hoje enfrenta muito, né? No meu caso, a gente trabalha com investimento em ações, mas a parcela que as pessoas em média investem em ações é uma fração do seu patrimônio. O patrimônio está espalhado muitas vezes em mais de uma instituição. E é muito difícil para o investidor ter uma visão global de como é que está o patrimônio dele, o que tem crescido ou não e tudo mais. E do ponto de vista de fintech, como uma fintech, eu poderia dar recomendações muito mais assertivas para esse meu cliente, uma vez que eu tenho a visão global desse portfólio dele. Mas sempre colocando uma questão muito importante, a questão da realmente que eu só vou ter acesso aos dados que o meu cliente autorizar que eu tenha esse acesso. E a qualquer momento ele pode revogar esse acesso. Então isso é bem importante colocar, porque quando a gente fala de informações bancárias, questões financeiras, é algo muito delicado, tem muitos desafios até de segurança e tudo mais, que a gente tem que... É um assunto muito complexo, onde tem vários aspectos, vários riscos envolvidos, né? Inclusive de segurança, tem tantos outros que a gente pode estar discutindo, né? Mas em relação às oportunidades que tem, assim, eu trouxe algumas, mas eu continuo colocando. Tem coisas que a gente ainda nem imagina e aí sim abre espaço realmente para as fintechs realmente criar coisas novas e talvez desafiar os bancos ou até mesmo as fintechs que já existem como a minha, né? É um grande desafio para todos nós. Pegando um pouquinho o teu gancho anterior, olhando a perspectiva do usuário no Open Banking, falando da primeira fase prevista pelo Banco Central, eu entendo que tendo acesso aos produtos, serviços e preço, do ponto de vista do usuário, falando da oportunidade para o usuário, é competitividade no mercado, é reduzir taxa de juros, taxa de manutenção, tarifas, TED, DOCS e companhia, que devem ser extinguidos com o SPI. Mas, do ponto de vista das empresas, eu acho que a primeira fase do Open Banking vem com um setor de inteligência a nível desses preços. Então, a gente vai pegar serviços como, possivelmente, o Guia Invest, o Guia Bolso, que hoje faz um Open Banking na marra, se me permitir, né? Porque ele tem uma tecnologia para fazer, ele tem um crawler que o usuário, botando seu login e sua senha do banco, ele consegue ir lá buscar as informações que tem no banco sem autorização do banco para isso, né? Então, esses serviços vão começar a desenvolver uma gama de desdobramentos do que eles já fazem para poder mostrar onde é mais competitivo numa carteira de ações, por exemplo, dependendo do tamanho da carteira, do perfil de ações, do perfil de investimento, onde é mais competitivo ter a sua carteira, se é na corretora X ou Y. Já numa fase mais adiante, que diz respeito ao que a gente faz hoje, né, na parte de facilitamento de pagamentos internacionais, para nós é o usuário poder movimentar o dinheiro de qualquer lugar para qualquer lugar. Então, hoje, por exemplo, a SafePag opera com os principais bancos porque a gente entende que não tem capacidade operacional e técnica para ter e manter e fazer o processo de abertura de conta, não só para PF, mas para PJ também. Explicar o modelo é complexo, né? Então a gente opera com os bancos que cobrem aí 70%, quase 80% da população bancarizada do Brasil. E num passo mais adiante, o usuário, independente do seu banco, poderia ter acesso ao nosso serviço, porque a gente vira agnóstico no sentido de qual é o seu banco, né?
Então hoje a gente se posiciona como um serviço complementar ao dos bancos com os quais a gente opera, em que o usuário pessoa física, por ter conta naquele banco, consegue pagar para um comerciante internacional através do nosso serviço, e amanhã ele poderá ter conta em qualquer banco, em qualquer instituição financeira, e ainda assim pagar. E com a competitividade que vai se ter nesse setor somado ao SPI, por que a gente opera com todos os bancos hoje? Porque TED é compensação bancária, então se a gente for receber de qualquer banco das 8 da manhã às 17 horas, o horário exato, ele deve saber melhor do que eu o minuto, das 8 às 17, dia útil, né? E num cenário de SPI é 24 horas por dia, independente do banco. Então, com o acesso à informação, a redução das taxas, hoje o nosso usuário ele busca o quê? Ele busca pagar do Banco do Brasil para o Banco do Brasil porque é 24 horas, 7 dias por semana, e porque ele evita uma TED que a maioria dos grandes bancos diz, não, de Banco do Brasil para o Banco do Brasil, de mesmo banco para o mesmo banco, eu não vou te cobrar tarifa. O que a gente entende que essa tarifa de TED tende a assumir, né? Como a gente vê exemplo de alguns bancos digitais hoje. Então, eu acho que a cada fase suas oportunidades, e acredito que tem muitas spin-offs e muitas startups, scale-ups que vão pivotar ao longo do caminho para adicionar uma gama de serviços que tem a ver com a sua oferta de hoje. Pegando esse gancho, quem me conhece sabe que eu falo que a gente passou por uma fase nos últimos 10 anos de um mercado se tornar tecnológico. Existia um nicho de mercado que era um nicho de tecnologia. Hoje, quem enxerga o nicho de mercado como tecnologia, ele já está um pouco atrasado, porque hoje o mercado ele já se tornou um mercado de base tecnológica. Se tu for ver, tem barraquinha, né, que vende cachorro-quente, que recebe pedido no iFood, gerencia a sua rotina através de uma Cycles e já tem tecnologia embarcada dentro do seu produto que é vender cachorro-quente. Do meu ponto de vista, a gente passou por esse ciclo, a gente está iniciando um novo ciclo, que o mercado, hoje existe um nicho de mercado financeiro, e a gente está iniciando agora onde todo o mercado vai se tornar financeiro também. E o Open Bank, eu acredito que é algo que vai impulsionar isso. E daí eu pergunto para vocês, a gente tem tido cada vez mais recorrentemente grandes players de mercado tradicional criando suas spin-offs para oferecer serviço financeiro, e daí os bancos, as fintechs não vão ser mais concorrentes entre si, mas também vão ser concorrentes de outro mercado, como o Grupo Pão de Açúcar já está pensando nisso, né? a Renner, a Lojas Renner já está lançando o seu banco digital, e isso nos próximos anos vai ser uma enxurrada. E não só disso, também, do meu ponto de vista de mercados de múltiplos serviços, plataformas de múltiplos serviços. Bom, e a Bolsa é um forte concorrente de capturar isso em rodo, né? Eu vou oferecer o investimento da corretora tal, a conta corrente de uma outra, vou oferecer a transferência internacional de outro banco, e isso ele criar um portfólio de múltiplos serviços muito tailor-made, numa escala absurda, onde o próprio usuário vai fazer um shopping de serviços financeiros. Eu acredito muito que vai existir isso. Nos próximos meses, anos, vai nascer a grande fintech de shopping de serviços financeiros. Não vai ser uma WeChat, que vai ser uma mega plataforma, mas sim um shopping de serviços financeiros. E aí, essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês, na visão de vocês. Como que vocês enxergam a entrada de novos concorrentes que não são originalmente de players financeiros? Deixa eu dizer o seguinte para vocês, para o Adilai. Temos que analisar um pouco o modelo brasileiro, o sistema financeiro brasileiro. Quando se fala nesse movimento, o movimento que surge com o Open Bank, lembrando que a abertura de dados, eu acho que o Daniel falou bem, tem que haver um consenso, não é um negócio que está aberto, se o cliente não quer, não vai acontecer isso. O modelo brasileiro, diferente do modelo asiático, não entra o WeChat aqui fazendo nem o Alipay, porque ele é muito regulado. O que aconteceu de 2 anos para cá foi uma forte flexibilização do Banco Central, porque ele é extremamente regulado.
Pedro estava falando com ele antes, o Pedro estava dizendo que agora está sentindo o que é questão de lavagem de dinheiro, questão porque agora começa a ter algum tipo, ele começa a sair do patamar dele para outro nível de patamar, pois que os bancos hoje são regulados e são controlados, Banco Central, o BIMA, a CVM e assim por diante. É muito forte a regulação do Banco Central em cima do sistema financeiro brasileiro. Então, a entrada desses players, vamos pegar um exemplo, quantos sistemas de pagamento já existem por aí? Quantos? Centenas. E o Banco Central está fazendo agora o sistema de pagamento instantâneo brasileiro. Esses arranjos que estão aí talvez sumam, desapareçam. Entendeu? Então, existe uma regra do Banco Central de dar o curso do sistema financeiro brasileiro. E esse sistema ainda está muito preso nesse modelo da concentração bancária do Brasil. Essa é a questão do Open Bank leva, eu acho que falou bem aqui o Pedro, a questão da redução esses custos hoje das transações bancárias tende a reduzir brutalmente. E o crédito também. Então esse modelo vai mudar brutalmente. Não significa que os bancos vão desaparecer, não significa que as agências vão desaparecer. Vamos pegar um exemplo do Banrisul. O Banrisul tem 4 milhões e 100 mil clientes. Aqui no estado do Rio Grande do Sul tem 10 milhões e meio de habitantes. O ticket médio, a idade média do cliente do Banrisul é 52 anos. 52 anos. Essa é a idade média do cliente. Não é diferente dos outros bancos, é por aí. Tomando por base que a longevidade, a medicina, leva a idade de 85, 90 anos, esse cliente vai ver mais 40. Esse cliente de 40 anos, ele conhece esse banco tradicional, ainda usa agência, ainda faz serviço bancário, mas conhece. Só que 40 anos chega uma geração outra que não quer esse banco, que é o banco digital, que é o banco que nós estamos construindo agora. Então, esses dois movimentos, esses dois ecossistemas coexistem por esse período, nós estamos numa quebra desse movimento. E as agências, e eu digo isso nas reuniões de diretoria, elas deixam de ser agências, elas devem reduzir, mas não devem sumir. Alguns bancos estão fazendo encerramento de agência. Elas deixam de ser agências transacionais para ser agência de negócio. A transação passa a ser no mundo digital. E cada vez mais eu entrego esse serviço ao meu cliente, que eu tenho que estar fidelizado nele. Então, a jogada desse modelo, dessa entrada desses novos players no ecossistema, está na resposta que os bancos podem dar no serviço de qualidade que tem que ser dado. E é isso que é preocupação. Não é a questão de não ter fintechs junto, não ter a grande preocupação do GAFA, por exemplo, sabe que é o GAFA, Google, Amazon, Facebook e Apple. Quer dizer, estão por aí, estão entrando. Mas o sistema financeiro brasileiro, ele ainda é muito regulado e muito controlado. Bom, eu vejo assim que, na verdade, a discussão toda, né, não é muitas vezes que a fintech pode trazer uma inovação e daqui a pouco aquilo é melhor para o cliente e tal. Não. A gente tem que ver o cliente, no fim do dia, ele não está preocupado se o produto vem de uma fintech ou de um banco tradicional. Sendo esse produto ou esse serviço melhor para o cliente, está tudo bem. Essa é a minha visão. Né? Pode ser muito descolado, muito bacana, daqui a pouco, um Nubank, roxinho e tal, bacana, é amigável e tudo mais. Eu tenho Nubank, adoro, mas se o meu banco, eu tenho conta no Itaú há 20 anos, se tivesse um cartão com as minhas facilidades, talvez eu tivesse pego para o Itaú. Eu já tenho minha conta corrente ali, facilitaria em muitos aspectos, né? Então, acho que a discussão é menos fintech e banco, mas, de novo, a questão é do serviço, é do produto que está sendo oferecido. Exatamente, eu acho que essa que é a grande discussão. E, realmente, a questão desses novos entrantes, eu acho que tem um aspecto, né? Que toda vez que algo novo surge, realmente há uma enxurrada de gente entrando e há um darwinismo de negócios natural, né? Que não são poucos players que realmente vão sobreviver ao longo dessa mudança, sendo antigos ou sendo novos, não importa. E para ter uma ideia do tamanho do impacto realmente que uma revolução dessa pode causar, se a gente pegar assim,
hoje todas as empresas que têm ações na bolsa, pegar o lucro dessas empresas e somar mais da metade do lucro do total vem do mercado financeiro, do sistema financeiro. Então, realmente vai dar uma mexida violenta, vai impactar a vida de todo mundo de uma forma ou de outra e muitas oportunidades, muitos desafios para todo mundo. Eu acredito que para o banco, por ser uma instituição já mais pesada, já mais robusta, tem agência e tudo mais, é um movimento que exige um esforço muito grande, realmente é desafiador, mas para as fintechs que surge uma fintech hoje, amanhã, uma novidade, amanhã pode já não ser mais, né, já não fazer mais sentido. Quando a gente fala de sistema de pagamento, daqui a pouco uma fintech resolve o problema agora, talvez com o Open Bank esse problema já não exista mais e ela vai ter que também se reinventar. É um desafio para todos. Né? Pegando esse gancho de a recente consulta pública do Banco Central sobre o Open Banking, a gente vai fazer a nossa análise, a gente vai participar da consulta pública com o escritório, mas eu venho perguntar para vocês assim, o que vocês têm achado da movimentação, não só ligada ao Open Banking, eu acho que o Open Banking é um marco que mostra muito de como que é o perfil da presidência atual do Banco Central. Hoje, quando a gente fala em Banco Central, a gente tem uma dificuldade gigantesca em resoluções e normativas. Somente o Banco Central tem cerca de 45 mil regulamentações, circulares, instruções normativas, atos normativos. Isso demonstra uma enorme ineficiência regulatória. O Banco Central veio com a agenda B+, depois veio com a agenda B#, e deu uma chacoalhada no mercado financeiro nos últimos anos, com criação de SCD, criação de SP, agora com a parte do Open Banking. O que vocês enxergam, qual é o papel, o que vocês enxergam do Banco Central? Claro que ele tem um papel super relevante, ele é um dos principais, força motriz disso. Mas qual é a visão de vocês da importância do Banco Central para a implementação do Open Banking, para fazer uma boa legislação envolvendo isso e fazer a fiscalização e acompanhamento da sua implementação? Quando se trata de Banco Central, hoje no Brasil, tudo, né, a nível do mercado financeiro passa por ele. Então, o papel dele é fundamental. A gente tem um mercado hoje que é um monopólio dos principais bancos, que vem mudando. A exemplo dessa questão que foi levantada na pergunta anterior, que dos players não financeiros que estão entrando nesse mercado. Acho que eles entram no mercado hoje porque, pelo cenário que a gente tem, e com o Open Banking e com o papel do Banco Central em relação a isso, e avançando nesse tema, eles tendem a voltar a focar no seu core business. Então, o Banco Central é essencial nessa transição, né, para o Open Banking. Mas eu acredito que, por exemplo, Silva Lopes participar dessa consulta, o Banrisul, as fintechs participarem e o Banco Central estar receptivo a isso é fundamental para o sucesso de um cenário de Open Banking no Brasil. Não adianta o Banco Central determinar sem escutar e esperar que os bancos possam cumprir com isso. A exemplo do PSD2, Londres, como você estava falando, a FCA é um exemplo disso aí na Europa, mas eu fico bastante curioso de evoluir na conversa de LGPD versus GDPR na Europa, porque sim, como fintech, a gente já está preocupado com a LGPD e a gente entende que de alguma forma, se a gente for consumir esse conteúdo, a gente tem que ter uma preocupação redobrada de como lidar com o conteúdo que a gente consumiu via Open Banking. Então, o papel do Banco Central para mim é fundamental, mas ele só será bem sucedido se todos os players e não só os grandes bancos forem ouvidos para focar no usuário, né? No fim das contas, como bem começou aí antes, que o usuário, que o cidadão brasileiro quer com o Open Banking? Que é ele que a gente visa beneficiar com o Open Banking. Nesse processo de discussão, né, que o Banco Central tem, acho que cadenciado de uma forma muito inteligente, né, envolvendo
toda a sociedade, todos os stakeholders que vão de uma forma ou outra ser impactados pelo Open Banking. Eu acho que eles estão tocando esse processo de uma forma muito inteligente e de fato, o papel deles é fundamental. Acho que o mercado muito regulado, ele não é ruim, ele é bom, ele protege todas as partes envolvidas, e isso é fundamental, principalmente quando a gente está falando de dinheiro. E eu vejo assim como talvez um dos riscos nesse processo, e até o Jorge, como está muito envolvido nisso, pode nos trazer luz nesse sentido. Um dos riscos que eu vejo como fintech e como cidadão, assim, né, é de realmente, dentro desse processo, dessa discussão, que a gente realmente pense no usuário e que não exista uma pressão, daqui a pouco, de bancos, que, como a gente falou, assim, no Brasil existe um cenário onde tudo é centralizado em 5, 6 grandes bancos, né? O mercado é muito concentrado, enquanto realmente nesse processo de regulação vai se permitir realmente a entrada de fintechs. Vamos dizer assim, se de repente na regulação pode ter alguns tipos de barreira, daqui a pouco de custos de entrada, daqui a pouco algum que inviabilize negócios pequenos ou iniciantes a poder participar desse novo ecossistema. Então, esse é um dos receios que eu tenho, e eu acho que o Jorge até vai poder trazer muito com mais propriedade, assim, como é que está essa discussão do ponto de vista dos bancos. E eu acho que os bancos, até pelo histórico que eles têm, que já passaram por todas as crises e todos os desafios possíveis, no momento que eles entendem que isso é um caminho inevitável, eles já entendem, bom, então vamos em frente, vamos tentar transformar isso, trazer isso da melhor forma para que o banco possa ser até mais forte, eventualmente, nesse processo. Não, exatamente, essa é a leitura que se faz, essa é a questão. Mas vamos, antes de eu chegar nisso aqui, eu vou responder a pergunta do Lion, falando da questão do Banco Central. O Banco Central é fundamental. Ele é fundamental para a adequação da economia do país hoje. Se vocês analisarem, fizeram algum estudo no passado, o que aconteceu no país 20 anos atrás, um pouco mais, quebradeiras de banco. Vou pegar o exemplo do Banrisul, para dizer para vocês o Banrisul. O Banrisul é um banco estadual. Você sabe quantos bancos estaduais tem no país hoje? Quem disse? Tem 5 bancos estaduais. Banrisul, Banco do Estado de Sergipe, Banco do Estado do Espírito Santo, Banco do Estado do Pará e Banco Regional de Brasília. Já tiveram 27 bancos estaduais. Quebraram ou foram encerrados, privatizados, federalizados, assim por tudo. Tinha Banespa, tinha Besc, tinha Banerj, tinha o Beijo, Minas Gerais, tinham 27 bancos. Então, vocês se lembram do Banco Nacional, do Bamerinho, e assim vai por aí. Então, o Banco Central faz a regulação e o Banco Central colocou o cenário financeiro, hoje é concentrado em custo, e por isso que ele está mudando, e por isso que ele está fazendo esse movimento de flexibilização muito forte. Ele era muito rígido, está muito flexível, não vai impedir a entrada das fintechs, ele está deixando que a coisa aconteça e deixando que as fintechs e as startups cada vez se aproximem mais desse cenário. Inclusive o presidente do Banco Central, né, fez um comunicado direto. Eu estava no almoço com ele ontem em São Paulo e direto falou abertamente nisso, que a tecnologia faz o diferencial na questão do sistema financeiro brasileiro. Os bancos são tecnologia hoje. Banco é tecnologia. Eu até perguntava para um diretor, um colega meu do banco, se o banco ficasse um dia sem dinheiro, o que aconteceria? Ele disse, não tem problema, Krug, a gente vai, faz uma captação e busca dinheiro, tem crédito, agora se ficar um dia sem TI, quebra. Então, assim, eu acho que a função do Banco Central é regulatória e é meritória no sentido de gerar essa questão. Outra questão importante que nós temos que discutir muito fortemente é a questão da segurança. A questão da segurança, vocês que eventualmente não vivem no mundo da segurança, cadê o Juliano aí? O Juliano estava aqui, está lá ele. Esse cara aqui sabe o que eu estou dizendo, porque na época que ele trabalhava na segurança do Sicredi, sabe quanto de ataques se sofre no sistema financeiro. É brutal o número de ataques. Agora, abre esses dados e bota a fintech junto. Essa discussão agora da segurança
está criado um grupo, semana retrasada foi criado um grupo no Banco Central para definir todos os modelos de segurança de autenticação. Como é que eu faço a autenticação na minha aplicação que vai estar na mão da fintech em relação aos dados do banco. E aí vai entrar na questão do LGPD. Aí que entra o LGPD. De quem é a responsabilidade do dado que está correndo. Então, esse é o movimento que está sendo. E, por fim, o que o Dana falou, que é a questão de custo. O que se discute hoje é exatamente a monetização. Esse é o grupo que está discutindo quanto eu vou cobrar. Tá bom que os dados são do cliente, mas quem mantém os dados sou eu. E eu custo para me guardar. Então, quanto é que eu vou cobrar para ceder? Então, eventualmente, determinado fintech vai custar tanto, outro. Então, esse modelo, essa matriz, não está ainda fechada, mas vai ter o seu custo, sim. Eu entendo que a lógica do Open Banking é permitir que tenha, no mínimo, um acesso básico às informações gratuito, porque senão, se a gente entra numa dinâmica de cobrança, que cada um vai determinar seu preço dos dados, a gente inviabiliza o Open Banking. Agora, até um certo patamar, a partir dali, passa a ser cobrado. É verdade, se deixar o Banco Central, ele quer gratuidade. Eventualmente, os bancos, Febraban, quer cobrar. Então, essa discussão está acontecendo agora. No caso da Inglaterra, só as APIs premium, que eles chamavam, cobravam. Essa era free. Entendeu? Hein? É free. Então, o modelo brasileiro está numa discussão agora. O Banco Central quer saber. Isso talvez é o que vai dar aderência ao Open Banking ou não, né? O custo de oportunidade. Vai chegar, vai ter aderência, vai acontecer, tem que mudar, tem que reduzir. O Banco Central já fez grandes mexidas desse modelo. Você se lembra, hoje, a maior disputa de mercado hoje são os meios de pagamentos. Vocês têm aí essas redes de adquirência, tem Cielo, tem Rede, tem GetNet, própria Rede Vero do Banrisul. No passado tinha a VisaNet e a Redcard, que concentrava. O Banco Central desmontou esse modelo. Então, o que aconteceu em 2010 com a desregulamentação das redes, desse modelo que tinha de serviço de rede de adquirência, e que gerou hoje, nós temos PagSeguro, tem Safra, é a grande disputa de mercado, é isso, formação do Banco Central, que vai acontecer com o Open Banking, vai ser igual. Incentivou bastante em 2013 também, com a resolução das instituições de pagamentos, então isso modificou bastante o mercado. Pessoal, aqui a gente arranhou um pouco a superfície do Open Banking. Quero agradecer profundamente aqui ao Jorge, ao Pedro e ao Daniel por virem aqui compartilhar um pouco das suas experiências e visões sobre o Open Banking. Infelizmente a gente vai ter que encerrar o painel agora, porque a gente tem que comer também, né? O hambúrguer está pronto. Então todo mundo recebeu o seu ticketzinho. Quem não recebeu o seu ticketzinho de hambúrguer, pega do pessoal de azul aí, chopp, hambúrguer, liberado aí pro pessoal. Muito obrigado, uma salva de palmas para a Inês.